conversar um pouquinho sobre Os 100 Os Escolhidos e também Um Caso Perdido. Ambos os livros são da galera Record. Caso vocês queiram ver somente uma dessas resenhas, eu vou deixar aqui embaixo o minuto certinho onde eu começo falando de determinado livro. Eu quero começar primeiro falando sobre Os 100 Os Escolhidos, que esse livro aqui eu escolhi ele por conta da série que tá passando. Só que assim, eu acompanhei a série está fodástica, só que infelizmente já tá acabando a série já, acho que tem mais uns 4 episódios. Depois que eu li esse livro aqui, não foi exatamente o que eu esperava. Eu admito que eu preferi mais a série do que o livro, se bem que eu sei que aqui na capa é escrito, livro que inspirou a série homônima. Então o que você já espera? Coisa totalmente diferente. Só os personagens, o nome, o contexto assim, em si que é igual. Porque do resto é totalmente diferente. Mas fiquei sabendo, antes de eu ler esse livro aqui, um professor meu de química que assiste a série também, ele falou que ele sabia que a série é totalmente diferente e falou, olha, se você for ler esse livro, não compare. E eu falei, não, eu não vou comparar, já que eu sempre falo em todos os vídeos que tem adaptação. Cinema e literatura são artes totalmente diferentes. E eu comecei esse livro já sabendo que era diferente. Eu falei, eu não vou comparar as duas. E sim, eu comparei em si, mas eu não vou levar o meu julgamento final essa comparação. Já no primeiro capítulo você já descobre que uma grande diferença. Por exemplo, no livro aqui o pai e a mãe da Clark foram mortos. Na série, somente o pai da Clark foi morto. Os Escolhidos é o primeiro livro de uma trilogia que por enquanto só lançou o primeiro no mundo inteiro. E agora eu vou contar um pouquinho da história desse livro. Os seres humanos, eles estão vivendo seu pior pesadelo. Teve uma guerra nuclear e a Terra foi totalmente perigosa de se viver. Então um grupo se reuniu lá e foram pro espaço. E lá construíram a arca, etc, para viver, já que a Terra não era mais habitável. 3 gerações depois, ou seja, 300 anos depois, o presidente lá, que é chanceler, não sei como fala, ele decretou pegar 100 prisioneiros e colocar numa nave e mandarem pro espaço, já que a arca meio que estava morrendo de uma certa forma. Então 100 prisioneiros são enviados para a Terra para ver se ela é habitável, etc. No começo do livro, eu comecei a ter todos os personagens imensos, como era mais ou menos quem com a personalidade. Porém, eu tive uma dificuldade em ter que mudar totalmente as personalidades enquanto fui ler esse livro. A gente não sabe então quase nada do início dos personagens, quem é quem, a personalidade de cada um, a história de cada um. E eu esqueci absolutamente de tudo pra ler esse livro, a história, porque vai que é diferente. E aos poucos vamos ter alguns flashbacks no meio desse livro para entender mais a história desse personagem e o que levou ele a ser um prisioneiro. Temos 4 pontos de vista, que é da Clark, do Bellamy, do Glass e do Wells. O mais engraçado é que desses 4 personagens, um não vai à Terra, que é o Glass. A Glass, ela permanece no espaço, ela meio que é um coringa, né? Eu não sei, a gente não sabe a importância da Glass pra história, e isso deixa aquele gostinho de quero mais. Por ser um livro de trilogia, esse livro aqui ficou muito pra descrição de personagem, história de personagem, o que tá acontecendo, sabe? De início não me empolgou muito esse livro, sério. Esse livro de começo eu fiquei meio atordoado e não sei se foi por conta da série, eu sei que não foi um dos livros prediletos. Mas ele cumpriu o papel dele de primeiro livro de trilogia. O final desse livro meio que já passou da parte da série, né? A série já ultrapassou esse livro aqui. E fiquei muito mais curioso pra ler a continuação desse livro, que eu não sei quando vai ser lançada no Brasil ou pra fora. Se eu não me engano, vai se chamar o Dia 20, uma coisa mais ou menos assim. Eu não vou falar muito da série televisiva, mais do que eu já falei, mas esse livro aqui, se você ainda não viu a série, desencana da série, vai ver esse livro, porque vai que você goste um pouquinho mais dele. Porém, assim, o começo me achei meio chato, muitos flashbacks, etc. Mas a descrição dos personagens ficou muito legal. O que eu gostei bastante foi do finalzinho desse livro, tipo das últimas 50 páginas que praticamente devorei. Mas até que eu demorei um pouquinho pra ler esse livro, eu demorei em torno de 3 dias pra ler ele. Se bem que ele é totalmente curtinho, ele tem em torno de 270 páginas. Então até estranhei pra eu demorar um pouquinho pra ler esse livro. Bom, esse livro aqui também veio da galera Record, porém eu não esperava ele, assim, eu queria ler ele, mas eu nem pedi nada pra eles, e chegou numa embalagem de presente muito linda, junto com umas frases, por exemplo, segredo, o que é o significado da palavra segredo, da palavra superação, da palavra passado, esperança, dor, e esse papelzinho aqui falando que é um romance intenso, e vem uma observação no final,
pra pegar um lencinho, porque pode ser que a gente chore. Pra ser bem sincero, eu não chorei com esse livro, mas eu me emocionei bastante com esse livro. A escritora, Colleen, ela já escreveu o livro Métrica, então ela escreveu uma outra saga que eu não lembro o nome da saga. Porém, eu nunca tinha lido nada dela e, pra ser bem sincero, eu não conhecia nada dela. E quando eu chegou esse livro, já fui dar uma olhada em os outros demais livros dela e o que falava com isso aqui. E quando eu li a sinopse, juro, eu até brochei com a sinopse. Mas, cara, como eu não sou muito de ligar pra sinopse, eu admito que a sinopse é uma bosta, mas o conteúdo desse livro aqui é muito legal. Eu vou contar um pouquinho agora da história desse livro. Sky é uma garota que está prestes para completar seus 18 anos. Ela sempre estudou na sua casa e a sua mãe, ela teoricamente, ela privou de tudo. Ou seja, ela não tem celular, ela não tem internet, televisão, nada, ela privou do mundo. Porém, ela tem essas outras distrações e uma delas é ficar com a amiga dela, que é a Six, ou Cis, não sei, aí vai de quem quiser falar. Six, ela tem a fama de puta, vamos falar assim. Ela sai com todo mundo, primeira pessoa que vê, etc. E às vezes Sky meio que ela sai também com alguém, mas só pra não ficar sozinha. Até que ela, algumas vezes ela tem o costume de ficar com os moleques no quarto dela à noite, sem sua mãe saber, né? E agora que ela vai em breve completar seus 18 anos, ela quer ir pra uma escola e fazer o seu terceiro colegial, no caso, na escola. A mãe dela de início fica assustada, né? E fala que não fica não. Mas no final das contas ela vai lá. Só que Sky, ela queria estudar na escola com Six, que é a sua melhor amiga no caso, né? Porém a Six resolve fazer o intercâmbio de 6 meses, ou seja, Sky vai ter que ficar sozinha nessa escola. Só que por conta da sua amiga ser muito rodada, de início a Sky ela leva um certo preconceito, falando que ela também é rodada por conta da sua amiga. Boulder é um cara totalmente valentão, um caso perdido no caso. Ele é descrito aqui na história como se fosse um deus grego, né? Algo que os dois meio que se conhecem. Ele já vai em busca de informações sobre ela. O Boulder também tem os seus podres, já passou por bastante coisa. Algumas pessoas diziam até que ele foi preso. Porém, Sky, ela não tem nem noção do que ela vai passar na escola ainda. Eles estão ficando cada vez mais juntos, já que a única amiga já que o Boulder é o único amigo que a Sky tem. E é claro, a paixão vai começar a nascer a partir daí. Só que assim que ela começa as aulas, Sky e o Boulder, ela descobre que o Boulder tá na mesma sala dela, né? E o Boulder fica sabendo que os comentários que os amigos deles, né, estão fazendo. Então o Boulder tem a ideia de ficar com a Sky, tipo, só resolverem sair mais. Mesmo sabendo que Sky nunca sentiu algo verdadeiro por alguém. Porém, essa paixão que ela sente pelo Boulder é uma coisa verdadeira e ela tem certeza disso. Então os dois saem juntos, né? Porém não rola nenhum beijo, né? E ele diz que Sky quer que ela sinta uma coisa diferente quando ele está com ele. Porém nem tudo é um mar de rosas. O Boulder é meio bipolar, uma hora ele tá bem, outra hora não, uma hora ele trata ela bem, outra hora ele não trata bem. E isso confunde muito os sentimentos de Sky por ele. Então os dois vão tentar se ajudar com os segredos que cada um tem, vão se abrir, vão tentar resolver esses problemas. É um livro muito perfeito, emocionante esse aqui. E eu admito que eu gostei mais desse livro aqui do que o 100. A personagem principal, que no caso é a Sky, ela é uma personagem guerreira, ela tem de tudo pra ter o seu melhor, conseguir tudo o que ela quer, já que ela consegue descobrir algumas coisas do seu passado que devem ser esquecidas. Como eu disse no início dessa resenha, eu não cheguei a chorar, mas eu acho que se tivesse um pouquinho mais de página pra ler, eu tenho certeza que eu estaria chorando assim que eu acabasse de ler esse livro. Mas se você tem muito coração mole, eu tenho muito certeza que você vai se derramar de chorar. O livro, por se tratar de uma série, tem uma continuação, porém eu não sei do que vai se falar, já que esse livro tem um final até. Então vamos ficar aqui na espera de uma continuação. Eu recomendo fortemente Um Caso Perdido então, e também eu recomendo também o 100 para você ler. Porém, Um Caso Perdido foi aquele livro que até bateu uma ressaca. Bom, gente, então fica mega indicado esses dois incríveis livros. Beijo pra todo mundo e até a próxima. Fui!